Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos que nos acompanham pelas ondas da televisão, pelas redes sociais, estimado Padre Eduardo, eu confesso que eu estou um pouco nervoso, que é a primeira vez que eu celebro junto com o Padre Eduardo, esse homem de Deus que me encantou há mais de 20 anos atrás com uma de suas pregações, e eu decidi naquele dia ser padre, né? Então, hoje se concretiza uma profecia. Muito obrigado, Padre Eduardo. Quis Deus que eu estivesse hoje aqui e quis Deus que eu também viesse colaborar aqui na associação há quase 5 anos já. Mas, nesse tempo em que nós estamos na festa de São Mateus, um dos seguidores de Jesus. E o Evangelho termina dizendo assim: eu quero misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim para buscar pessoas justas, mas sim pecadores. Ou seja, o centro da missão de Jesus é buscar aquilo que estava perdido. O centro da missão de Jesus é curar os doentes. O centro da missão de Jesus é libertar os cativos, é proclamar o ano da graça e da misericórdia de Deus, segundo o evangelista Lucas. Este é o reino que Jesus veio inaugurar aqui no nosso meio. E o preço desse reino foi a sua própria vida. Mas para nós participarmos desse reino como colaboradores, nós somos convidados a romper com tudo aquilo que causa divisão dentro de nós. Nós somos convidados a romper com o nosso preconceito, a romper com normas que escravizam, normas que excluem. Caso contrário, eu não dou a minha colaboração para esse reino tão sonhado e tão querido por Jesus. Se nós olharmos para Mateus como cobrador de impostos, nós vamos perceber que ele sofria uma grande exclusão. Todo cobrador de imposto, na época de Jesus, não era bem visto, nem pelo povo, nem pelas autoridades religiosas. Por essa razão, ele era considerado impuro, não podia participar das rodas de amizade, não podia participar das orações no templo. Então era inadmissível para um judeu e também para um discípulo de Jesus que Jesus chame um pecador para compor o seu grupo. E como se isso não bastasse, Jesus vai além de chamar esse pecador, Jesus vai fazer refeição com ele. Jesus senta-se à mesa na casa de Mateus. E isso causou um grande descontentamento, a ponto de questionarem a atitude de Jesus. E a resposta de Jesus, a resposta que ele dá àquele grupo de fariseus,
revela o seu conhecimento da vida de Mateus, que o fez merecedor de uma atenção privilegiada de Jesus. As pessoas que estão sadias não precisam de médico, e sim as que estão doentes. Portanto, meus irmãos, essa maneira que Jesus olha para cada um de nós, ela chega a ser constrangedora. Essa maneira que Jesus olha para nós nos desconcerta, porque no seu olhar nós encontramos compaixão, no seu olhar nós encontramos misericórdia. Por isso Jesus não nos julga, não nos condena, e não julgou aquele cobrador de impostos, não condenou aquele cobrador de impostos, como fez também com a prostituta. O olhar de Jesus nos constrange, o olhar de Jesus nos desconcerta. É por isso que o evangelista João diz que agora eu não vos chamo mais de empregados, eu vos chamo de amigos. Jesus nos olha como amigos. Jesus nos olha como colaboradores do seu reino, tão sonhado e tão querido. Por isso, meus irmãos, peçamos nessa Eucaristia de hoje, que o olhar de Jesus alcance a nossa vida. Permita que Jesus olhe dentro do nosso coração nessa manhã. E ao olhar dentro do nosso coração, que Ele possa identificar as vezes e as certezas que eu tenho guardado ali dentro, de que eu queria ser melhor, mas as situações do mundo não permitiram. Por isso eu me enveredei por caminhos de pecado. Permita que Jesus olhe dentro do nosso coração e ali coloque uma gota do seu sangue precioso, para que nós possamos assumir de fato o nosso compromisso com Ele. Eu quero colaborar, eu quero ser como Mateus, eu não quero mais olhar para a minha vida de pecado, mas olhar agora para a minha vida de graça. Graça é essa que eu alcancei, permitindo que o olhar de Jesus alcançasse o meu coração. Meus irmãos, que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto e nos ilumina toda manhã, explique para o nosso coração todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.